vou escolher. Se eu sei que eu tenho essa possibilidade, eu vou procurar me policiar. E algumas pessoas dizem assim: mas e quando ocorrem, por exemplo, os assassinatos? Veio planejado, esse planejamento reencarnatório, ele trouxe esse compromisso, aquela pessoa iria desencarnar naquela época, daquela forma, iria desencarnar pelas mãos de fulano de tal. Fulano de tal teria trazido um planejamento reencarnatório de assassinar alguém, de tirar a vida de alguém? O que vocês acham? Não, exatamente. Ninguém traz como compromisso tirar a vida de alguém, ou roubar alguém, ou prejudicar alguém, ou fazer o mal a alguém. Isso não existe. Esta é uma escolha que o espírito aqui na Terra poderá fazer de uma maneira infeliz, mas poderá fazer. É importante que nós saibamos que ninguém nesse planejamento faz essas reflexões. Eu vou ser mal, eu vou ser um dependente químico, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou assassinar, eu vou trair. Não. Estas escolhas equivocadas fazem parte da situação espiritual na que nós estamos ainda vivenciando. Entretanto, fala-nos a doutrina espírita que a vítima sim, a vítima traz, neste planejamento reencarnatório, uma situação de resgate de pequenos ou grandes débitos, erros, falhas, semeaduras infelizes que foram feitas no passado. Nós sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós semearmos hoje sementes do mal, nós vamos colher o plantio desta semente em alguma reencarnação. Pode ser na próxima, na outra, mas é uma colheita individual, é nossa. Ninguém vai colher por nós. Portanto, aquele que hoje faz a sua reencarnação e acaba sofrendo uma morte violenta por um crime. Ele foi assassinado. Ele era inocente? Perante alguns conceitos, a palavra inocente ela é muito vasta. Este espírito, ele participou do seu planejamento e aceitou esta prova de que ele iria ter uma desencarnação intempestiva, acidental. Não necessariamente por um crime praticado por alguém de forma proposital. Essa pessoa iria desencarnar quando tivesse 35 anos, mais ou menos. Ela poderia desencarnar de um acidente, de uma queda, de uma bala perdida. Alguma situação haveria de ocorrer e ela estaria desencarnando naquela época prevista para o seu regresso à vida espiritual. A vítima. Mas e o algoz? E aquele que pratica? Por que ele fez isso? Porque é um espírito que traz no seu arcabouço espiritual uma tendência de violência. Que a maioria de nós traz, inclusive. Esse espírito vivenciou situações de violência várias vezes. Ele traz arraigado em si essa violência, essa impetuosidade. Mas ele também veio à Terra para se melhorar. Ele não veio para errar de novo, ele não veio para fracassar, ele se preparou como todos se preparam, e ele vem à Terra trazendo esta tendência, mas trazendo também amigos espirituais, pessoas que o amam. Ele traz uma gama de auxílio, de positivismo, de bênçãos, que estão tentando fazer com que ele não repita mais os erros do passado. Mas esse espírito acaba repetindo o mesmo erro. Ele acaba se defrontando com aquele que é a vítima. Em algum momento, ele se defronta, ou é um sequestro, ou um assalto, alguma coisa, seja lá o que for, encontrou com aquela vítima que iria desencarnar naquela época. Ele traz a sua tendência equivocada, errônea. No momento do crime, ele ainda pode ou não praticar esse crime. Mas ele é vencido, ele é levado pelo seu instinto ainda primitivo, ainda animalizado. Ele não consegue vencer aquele impulso da violência e ele acaba praticando o crime.
É importante nós percebermos que esses planejamentos reencarnatórios, eles dão a oportunidade de evolução para todos nós. Aquele que foi a vítima cumpriu aquele programa para o qual ele se preparou e aceitou. Mas aquele que foi o réu acabou de semear mais um plantio doloroso, para que no futuro ele virá e vai colher de alguma forma. Quando nós vemos os nossos irmãos que trazem uma deficiência física ou mental, é a mesma situação. Participou-se desse planejamento, preparou aquela alma para que ela viesse à Terra e encontrasse um corpo moldado de acordo com as suas necessidades. É o espírito que molda o corpo físico? Sim, a doutrina espírita é clara sobre isso. Através do nosso perispírito, o espírito vai moldar aquele corpinho de acordo com a sua necessidade espiritual. Não é o acaso, foi a genética, foi a incompatibilidade de pai e mãe, foi uma doença, foi um descuido, foi um não sei o quê, que acabou fazendo com que aquele espírito tivesse uma deficiência. Claro, a medicina vai explicar dentro da sua ótica, terá que ter razões biológicas que justifiquem aquilo, mas existe uma força muito maior comandando essas razões biológicas, coordenando esses fatos, para que se desencadeie um processo no qual aquele espírito encontrará um corpo com uma deficiência, para que a sua reencarnação atinja o objetivo para o qual foi planejada, evolução espiritual. É óbvio que quando nós trazemos uma dificuldade ou de locomoção ou uma dificuldade de raciocínio, o espírito por um determinado tempo, ele vai conviver naquela dificuldade, vai representar para ele um crescimento espiritual e também para os seus pais, para a sua família, que vai compartilhar daquela dor, daquela dificuldade, proporcionando assim a que todo o grupo familiar possa crescer rumo a Deus, nosso Pai. E voltando ao tema da noite, que é o planejamento reencarnatório, quando nós vemos partir para o mundo espiritual alguém que nós amamos muito, muitos de nós aniquilam a sua vida. Muitos de nós perdem a vontade de viver, esquece que tem outros filhos, se for um filho, por exemplo, esquece que tem outros filhos, esquece que tem esposo, que tem esposa, esquece que os que ficaram aqui precisam do nosso amor, porque o nosso sofrimento, às vezes ele é tão grande que ele extrapola o nosso equilíbrio, e nós acabamos, pela saudade de quem se foi, tendo conflitos de convivência com quem ficou. E não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que nós possamos transformar qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer perda, qualquer dissabor em força para caminharmos rumo à construção do reino do amor na terra. Mas como é que eu vou construir o reino do amor se eu sou tão pequeno? Porque nós entendemos que somente as coisas grandiosas é que têm muito valor. Não, nós podemos começar pelas pequenas, nós somos pequenos ainda. Não vamos almejar fazer a obra que fez um Chico Xavier, que faz um Divaldo Franco, que faz Irmã Dulce, que fez Madre Teresa, que fez um Gandhi. Eles começaram também pelas pequenas, e o próprio Jesus. Começaram pelas pequenas, chegaram aonde estão, porque foram amealhando experiências e conhecimentos. E nós podemos começar pelas pequenas coisas. Nós que ainda temos tanto para aprender, quando sofremos uma dor muito grande, vamos começar de acordo com a nossa possibilidade, fazendo um trabalho voluntário, auxiliando alguém, estendendo a nossa mão, abraçando, conversando, dando um pedaço de pão, um agasalho, enfim, existem milhares de formas de nós podermos trabalhar para superar a dor. E esta casa espírita, ela é um exemplo desta situação em que a espiritualidade, quando projeta alguma coisa,
ela conta com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Alguns de vocês aqui conhecem essa história, mas muitos não conhecem. O mentor desta casa, um garoto que viveu aqui 7 anos e alguns meses, ele ia fazer 8 anos em maio, desencarnou em janeiro daquele ano. Esse espírito que hoje estava vivendo no corpo de um garoto, era um espírito muito antigo, como somos todos nós. E nesta história muito antiga, haviam muitos erros, muitos desacertos e muitos acertos também. Os acertos são pontos positivos, mas os desacertos, em algum momento, nós precisamos refazer, precisamos reconstruir. Esse espírito devia, entre aspas, para a lei de causa e efeito, esta época de vida, porque numa encarnação muito lá atrás, no século XVI, ele havia tomado atitudes de desamor, de descompromisso, em que ele, por conta da sua irresponsabilidade para com a vida, ele levou à desencarnação prematura muitas pessoas que estavam com ele naquela profissão de pirata, né? Que não é uma profissão, mas hoje ele fala rindo, profissão de corsário. Esse espírito teve esse débito grandioso. A partir daí, teve várias encarnações aqui na Terra, com muitas dificuldades, dificuldades de todas as espécies, até que foi amadurecendo, até que foi se aprimorando, até que foi crescendo e reencarnou finalmente nesta última etapa para poder agregar um pequeno número de pessoas e depois partir. E nessa partida que pudesse voltar em espírito, trazendo as instruções de como este pequeno grupo de endividados também, sem dúvida nenhuma, poderia se reunir para poder, em nome de Jesus, abrir alguma porta para que centenas e milhares de pessoas pudessem adentrar e conhecer o Evangelho de Jesus e receber o pão para a alma e o pão para o corpo. A desencarnação de Luizinho, que é o mentor dessa casa, foi algo muito triste, como é a desencarnação de qualquer criança, não é? De qualquer um é triste, mas de uma criança abala as estruturas de qualquer pessoa. Então, essa criança, prestes a fazer os 8 aninhos, já havia concluído no final do ano o seu primeiro ano, aquele tempo chamava primeiro ano, ia para o segundo ano, quando começassem as aulas, e no dia 20 de janeiro de 72, ele desencarna de uma maneira assim, inesperada, imprevista, num primeiro momento desesperadora, porque toda a família entra naquele conflito extraordinário. Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu? Como é que pode uma criança doce, meiga, inteligente, amada, esperada, querida? Por que Deus permitiu isso? A família já era espírita, mas mesmo assim perguntou a Deus, por que o Senhor fez isso? Com tanta gente aí, como nós falamos às vezes dessa maneira tão infeliz, né? Tanta gente ruim está aqui e Deus leva os bons. Eu acredito que todo mundo já falou isso aqui. É um erro da nossa parte, né? Porque Deus precisa dos bons. Lá no plano espiritual precisa dos bons para ajudar os maus que ficaram aqui. Nós é que entendemos a coisa errada. Ele precisa levar os bons para estruturar os novos momentos da terra. Os bons têm que estar ao lado de Jesus para poder nos ensinar, nos fortalecer. E foi assim que Luizinho foi embora. E depois de alguns meses, poucos meses, ele retorna através da psicografia para dizer por que ele foi embora. Explicar por que ele foi embora. Foi embora porque cumpriu aquele restinho de tempo que devia para com a lei de causa e efeito, mas também para que pudesse, como espírito, fundar o caminho da luz.